E aí é que eu pergunto, gente, o São Paulo, que a gente chegou a falar, que estava perto da zona de rebaixamento, eu falei, vocês são prova, Flávio. Estava você e o Bruno no programa, eu falei, gente, São Paulo não vai brigar para não cair. E aí vocês mostraram, tá bom, mas tá 1 ponto da zona. Já se distanciou, né? E já se distanciou com o Luciano sendo super decisivo. Esse cara aparece em momento importante, raramente machuca. Eu acho que o Luciano no São Paulo é menos valorizado do que ele merece. Eu acho. Agora, e aí? Esse São Paulo, no momento, eu vou até pegar a tabela aqui. No momento... 12º. Ele já foi para 12º. Atrás do Corinthians. E já está a 5 pontos da zona. Será que esse São Paulo pode brigar lá em cima? O brabo é isso, né, gente? É que o Lucas não volta, é que vai ficar com o Calleri, sem o Calleri até o fim da temporada. Mas não era para o São Paulo estar num momento tão dramático assim. O Pilhado, ele está a 5 pontos, mas dependendo do que acontecer no final de semana, fica enrolado outra vez. É muito fácil de ficar enrolado. O Santos tem um jogo a menos que o São Paulo. Isso. O próprio Juventude tem jogo a menos. Dois a menos. Se o São Paulo perde do Fluminense, se ele ganhar do Fluminense, aí realmente, em tese, é que falta muito jogo. Em tese, ele dá uma boa aliviada. A vitória de ontem, que aliás foi merecida, a vitória de ontem deu uma aliviada momentânea, dependendo do que aconteceu no fim de semana. Perder do Fluminense, o que não seria nada de anormal. O time de São Paulo não é melhor que o time do Fluminense, pelo contrário. São Paulo perder do Fluminense, dependendo das combinações, ele vai virar segunda-feira de novo ali, no limite. Está muito no limite o time de São Paulo. Muito no limite. E o Oscar, o Oscar só em outubro. O Lucas, pelo menos mais 3 semanas fora. O Calleri não vem mais, não joga mais este ano. O Rian também não joga mais. O Gustavo também, ninguém nunca mais falou. Gustavo, não, parece que agora já está correndo e tal. Mas, enfim, não é um elenco que você fala, poxa, né? Agora contratou o Tapia, que a gente não sabe exatamente o que pode fazer. Mas está nas competições todas aí, né? Tá brigando em tudo. Então, precisa ver. Tem Libertadores, né? Ele tem e botando uma fé tremenda. O Atlético Nacional pela frente. Atlético Paranaense pela Copa do Brasil. Isso, tá em todas as competições. Ele não tem elenco para todas. Não tem. Eu diria até que o Palmeiras e o Flamengo são os elencos melhores, nem eles têm para 3. Não tem, é muito difícil, é muito complicado. Então tem que colocar prioridades. Eles têm que colocar a campanha, o que aconteceu com a Inter de Milão na parede. Até abril, tríplice coroa, semifinal da Copa da Itália, avançando na Champions e líder do campeonato italiano. Desgasta o elenco, perde um e vai perdendo tudo em cascata. E o Atlético Mineiro no ano passado? Também. Finalista. Não ganhou. E quase foi rebaixado. Tapou na última rodada. Exatamente. Ganhou do Atlético Paranaense. É preciso tomar muito cuidado com isso aí. Principalmente time que não tem tanta estabilidade emocional e financeira, né? Pra segurar a bronca. Se ganhar a Libertadores, dá muito dinheiro. Tá, mas se cair pra segunda divisão, perde muito dinheiro. Né? São vários fatores que tem que tomar cuidado. E às vezes demora para ter volta, tá? É complexo isso. Eu vou querer saber do Piperno e do Vamp, né? O que eles esperam para esse São Paulo. E o Luciano de novo sendo decisivo. E detalhe, hein, gente? É um São Paulo que vai crescendo com o Crespo. São Paulo, se eu não me engano, teve 3 jogos com o Crespo, né? Foi o Flamengo, que é um adversário muito forte fora de casa. Aí depois o clássico contra o Corinthians, venceu. Depois o Juventude fora de casa e venceu, não é isso ou tem mais algum? Tem o do Bragantino também, empatou com o Bragantino em Bragança. Olha aí, são 3 excelentes resultados, do São Paulo, do Crespo. Perdeu para o Flamengo, ele mesmo disse, graças a Deus que eu não vou pegar sempre o Flamengo. Né? Perdeu para o Flamengo no Maracanã, é um resultado super normal. Aí, empata com o Bragantino, que está brigando no topo da tabela em Bragança, e é um adversário chato jogando em casa. Vence o Corinthians no Clássico e vence agora o Juventude. É fora de casa. Ou seja, a chegada do Crespo é muito positiva, por enquanto, na minha opinião. E esse São Paulo do Crespo evoluiu, gente. Até porque ontem eu estava assistindo ao jogo, o São Paulo não sofreu contra o Juventude fora de casa. Venceu no final, venceu. Mas eu não vi uma pressão do Juventude como eu mesmo cheguei a esperar antes da partida. São Paulo que foi melhor contra o Corinthians, São Paulo que conseguiu um empate contra o Red Bull Bragantino. Será que o Crespo vem e vai crescer esse time do São Paulo?
O São Paulo, Tico, ele no Campeonato Nacional empatou demais, né? Muitos empates, por isso se colocou nessa situação na tabela. Terceira vitória do campeonato. Então, se colocou com muitos empates. Chegou até algum momento dentro da competição, chegou ao último a perder. Eu acho que foi o último a perder. O último invicto a cair. Dentro da Libertadores sobrou na dor de braçada, com a segunda melhor campanha, perdendo só pro Palmeiras. E a colocação, momentaneamente, onde o São Paulo estava, não era para estar ali. O São Paulo, quando a gente começou o Campeonato Brasileiro, a gente montava o São Paulo entre os 6 primeiros, tranquilo. 6, 7 primeiros ali. Então vai se recuperando dentro da competição. Piperno. Eu acho que dá para projetar alguma coisa um pouco melhor para o São Paulo, sim. Eu acho que eu entendo que muito do que o São Paulo pode fazer nessa reta, nesse segundo semestre, né, passa pelo melhor aproveitamento dos meninos da base. Eu acho que o Crespo está mais aberto, até porque perdeu muitos jogadores contundidos, aí não tem mais o Caleri, perdeu o próprio Rian Francisco, que é um menino lá do Sub-20, mas que vinha sendo mais aproveitado. Então, assim, eu acho que o trabalho que o Zubeldia fazia já mostrava claro esgotamento. Ele não era uma porcaria, mas também não era brilhante, chegava já naquele impasse, não conseguia mais extrair nenhuma solução, né, do elenco. E o Crespo, pelo menos ele chega agora credenciado por esse bom início, porque o São Paulo jogou bem em Bragança. Aquele 2-2, no primeiro tempo principalmente, o São Paulo poderia ter saído com uma vitória, e tomou o gol de empate no finalzinho daquele primeiro tempo, né? Jogou bem contra o Corinthians ontem. Então, pelo menos, eu acho que esse início é animador. Mas, claro, tá muito longe da gente achar que, puxa, agora, enfim, o campeão voltou. Calma lá, né? Não é o campeão voltou, mas é um time que tá com excelentes resultados, pô. Não, tá com excelentes resultados. E até contra o Flamengo, né? Que o Flamengo massacrou o São Paulo. Até contra o Flamengo, o São Paulo correu pra caramba. Você vê que o São Paulo tava dando a vida no jogo contra o Flamengo. Mas, claro, correndo errado, Flamengo pressionando o jogo. O que eu tô querendo dizer é que eu acho que o time do São Paulo, ele sempre foi um time com muita vontade. E com o Crespo, parece estar com mais vontade ainda. Não sei se vocês concordam. Eu acho que São Paulo cresceu muito, ou não tanto. Melhorou, né? Eu vi os resultados, pelo menos já não está tendo tanto empate, né? Chegada do Crespo, uma derrota para o Flamengo, pegar o Red Bull Bragantino, que, por sinal, São Paulo é difícil ganhar lá. Flamengo, todo mundo vai lá. E 2 vitórias, né? E para embalar agora tem ganhado o Fluminense, que voltou do Mundial e ainda não se encontrou. Agora, Pilhado e Ivan, é o seguinte, também, assim, a gente tem que controlar um pouco a empolgação do torcedor, porque quando o Zubeldia chegou ano passado, São Paulo fez aquela série lá de 12, 13 jogos, ganhou um monte, e aí já tinha aquelas estatísticas, é o melhor começo da história. Compararam com o Nossa Senhora, meu Deus do céu. Então, né? Eu acho que o Crespo é o Zubeldia bem vestido. Só. É o Zubeldia bem vestido. O Zubeldia bem vestido e tal. Eu falo que ele não ia correr em volta do gramado, já deu uma corridinha. Só falta ele ir pro metrô também. Mas acho que ele não vai de metrô, não. Ele deve ir de, né? Mas é a mesma coisa, tal e qual. Ele vai dar uma melhorada, daqui a pouco entra na rotina. E acho, ao contrário do Pilato, que o São Paulo vai ficar até o fim brigando para não cair. O São Paulo ele vai estar sempre nessa parte de baixo da tabela, correndo o risco o tempo inteiro. Vou ficar muito surpreso se o São Paulo dar uma arrancada e fugir dessa parada aí. Principalmente enquanto ele tiver todas essas competições. Não tem elenco para isso. Há uma cisma, né, de Libertadores lá no São Paulo e tal. Vai querer partir com tudo para todas. Não tem elenco para isso e vai ter dificuldade. Mas enfim, vamos ver. Eu discordo um pouco, mas a gente vai encerrando aqui o nosso bate-pronto. Lembrando, hein, galera? Domingo, de 1 até as 3 da tarde, é na TV Jovem Pan, o nosso Canelada, tá? A gente está com a nossa audiência sempre crescendo muito aos domingos. Então, de 1 até as 3 da tarde no domingo, liga a TV na TV Jovem Pan, que a gente precisa bombar nossa audiência na TV para se firmar na TV Jovem Pan. Já estamos firmados no YouTube, estamos firmados na rádio e agora a gente conta com você para firmar nossa audiência na TV. De 1 até as 3 da tarde na TV Jovem Pan. No domingo, tamo junto. Uma boa tarde para todos vocês.